A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos e ouvintes. Mais uma vez com você, pastor Arnaud Barbosa, da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Somos ali da congregação de Formosa, Goiás, e estamos muito honrados em participar desse projeto de leitura bíblica diária, convidados ali pelo nosso amado pastor Gideon Júnior, com a bênção da nossa amada pastora presidente, a nossa pastora Loide. Que Deus abençoe a todos. Amados, nós estamos comentando aqui o capítulo 4 do livro de Levítico e estamos na parte 2 desse capítulo, cujo tema é sobre a oferta pelo pecado. E hoje nós vamos falar sobre o pecador e a oferta pelo pecado. No áudio anterior, nós falamos sobre as principais características do termo oferta pelo pecado. Nós vimos que esse tipo de sacrifício tinha ali a finalidade de purificar as pessoas que cometem pecados involuntários ou por ignorância. É importante acrescentarmos aqui, irmãos, que muitos israelitas eles poderiam cometer diversos tipos de pecados de uma forma consciente, como nos casos, por exemplo, do roubo, do penhor proibido, dos falsos juramentos e alguns outros pecados. E muitos dessas práticas pecaminosas, que muitas das vezes aconteciam ali por impulso ou talvez pela fraqueza da carne, esses pecados também poderiam ser incluídos ali nas ofertas de purificação, desde que fossem confessados e o pecador ele demonstrasse o verdadeiro arrependimento dessas obras. Agora, no caso da pessoa que quer permanecer no erro de uma forma voluntária, insistindo em não mudar de vida, aí nesse caso já não restaria mais sacrifício pelos pecados, conforme diz ali o escritor aos Hebreus no capítulo 10, versículo 26. Tendo isso em mente, vamos falar sobre a regulamentação da oferta pelos pecados. Aí eu te faço uma pergunta: quem deveria apresentar a oferta pelo pecado? E que tipo de oferta deveria ser entregue? Bem, o primeiro a ser cobrado seria o sacerdote ungido, conforme o versículo 3 ao 12 desse capítulo, e em seguida vem toda a congregação representada pelos anciões, conforme o versículo 3 ao 21, depois vinham os príncipes, nos versículos 22 ao 26, e por fim, qualquer pessoa do povo, nos versículos 27 ao 35. Percebam que a ordem inicia no topo da pirâmide religiosa, que é o sacerdote, e termina na base, que é o cidadão comum ali do povo. Nessa mesma linha de raciocínio, podemos compreender que a oferta ela dependia da posição e do grau de responsabilidade do ofertante. Ou seja, quanto maior a posição, o privilégio e a responsabilidade do israelita, melhor e mais caro deveria ser o animal ofertado. Por exemplo, para os pecados do sacerdote ungido e de toda a congregação, o animal deveria ser um novilho, que era um animal mais caro. Está aí nos versículos 3 e 14. Para os príncipes, poderia ser, por exemplo, o bode, nos versículos 23. No caso do bode, esse era o animal mais caro, ali na classe do gado miúdo. Por ser ali um animal macho, ele era o reprodutor. Já o cidadão comum, que estava ali na base da pirâmide social, ele poderia trazer uma cabra ou uma cordeira, conforme os versículos 28 e o versículo 32. Diante desses argumentos, nós vamos conhecer a fundo as características dessas ofertas para entendermos melhor como os princípios divinos se aplicam aqui. Primeiro vamos falar então do sacerdote ungido. Diz o texto sagrado aqui em Levítico capítulo 4, versículo 3. Se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá ao Senhor, pelo seu pecado que cometeu, um novilho sem defeito, como oferta pelo pecado. Alguns eruditos interpretam que o sacerdote ungido, ele se refere ao sumo sacerdote e não aos sacerdotes de forma geral. Isso porque o termo ungido é a tradução da palavra hebraica Mashiach, que era usada apenas para esse líder principal, cuja posição era a mais alta da pirâmide religiosa do judaísmo. O comentarista Champlin, por exemplo, ele argumenta que, no começo, apenas os sacerdotes, os filhos de Arão, eles foram ungidos em uma única cerimônia realizada uma vez para sempre. Mas cada sumo sacerdote, ele recebia ali a sua unção pessoal ao ocupar ali o seu ofício.
Por isso ele era chamado então de sacerdote ungido. Já os demais sacerdotes, eles não recebiam uma unção pessoal, servindo então sob a autoridade original dos filhos de Arão, conforme Levítico capítulo 21, versículo 10. Inclusive, irmãos, no famoso dia da expiação, que nós conhecemos como Yom Kippur, apenas o sumo sacerdote deveria sacrificar um novilho e oferecer a Deus o sangue por expiação dos seus próprios pecados. Depois era que ele oferecia outro sacrifício para os pecados de todo o povo, incluindo os demais sacerdotes. Nos dias de Jesus, o sumo sacerdote também ele exercia funções políticas, sendo ali o presidente do Sinédrio. Por que o animal exigido pelo pecado do sumo sacerdote, ele então deveria ser o novilho, o mesmo animal exigido para purificar o pecado de toda a congregação? Em outras palavras, meus irmãos, a pergunta que temos que fazer é a seguinte: por que Deus equiparou o peso do pecado do sumo sacerdote com o de toda a congregação de Israel? Vamos conhecer a importância dessa figura ilustre no meio do povo e, em seguida, nós vamos entender melhor as graves consequências dos pecados, então, do sumo sacerdote. Vamos lá. O sumo sacerdote, ele era o responsável por oferecer a oferta diária de manjares, conforme Levítico capítulo 6, versículo 19 a 22. O sumo sacerdote também, ele participava dos deveres gerais do sacerdócio. Está lá em Êxodo capítulo 27, versículo 2 ao 10. O sumo sacerdote também, ele presidia todos os sacrifícios e as festas sagradas e servia ali como conselheiro médico da comunidade, conforme Levítico capítulo 13, versículo 15. Os sumos sacerdotes também, eles eram administradores da justiça. Está em Números capítulo 5, versículo 11 ao 13. E só eles poderiam dar a bênção em nome de Deus e tocar as trombetas para convocar o povo para uma guerra ou para uma festa sagrada, conforme Números capítulo 6, versículo 22 ao 27 e no capítulo 10, versículo 1 ao 10. Ou seja, o sumo sacerdote, ele era o único também que poderia arriscar a sua própria vida entrando lá no Santíssimo Lugar para oferecer o sangue da expiação pelos pecados de toda a congregação uma vez no ano, ali no famoso Yom Kippur. Esse homem, irmãos, incumbido de tão honrosa função, além dele ser o guia principal do povo e a figura maior a ser imitada, ele era o representante espiritual de toda a nação diante de Deus. No peitoral ali das suas vestes sagradas, o sumo sacerdote ele carregava o nome das 12 tribos de Israel, sendo cada nome escrito em uma pedra. Sobre os seus ombros, ele tinha também 2 pedras, sendo uma escrita ali o nome das 6 tribos de um lado e a outra pedra escrita ali as outras 6 tribos de Israel. Assim nós podemos entender, irmãos, nesta figura, que todo o povo, ao olhar o sumo sacerdote, andando com esse peitoral, do juízo ali sobre as suas vestimentas, o povo entendia então que o sumo sacerdote ele carregava o peso da nação em seus ombros e também ele exercia ali a sua função de intermediário, de intercessor ali do povo perante Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma. O sumo sacerdote ele deveria amar a nação. Nós temos aqui, irmãos, na imagem deste homem, um dos maiores símbolos do Messias que haveria de vir. Jesus, ele foi aquele que carregou o peso dos nossos pecados em seus ombros e nos amou de uma tal maneira que ele deu a sua própria vida por nós, assumindo a função de nosso eterno sumo sacerdote. A diferença é que aqueles homens eram passageiros, limitados e pecadores. E por isso, eles tinham que oferecer sempre ali primeiro sacrifícios pelos seus próprios pecados, para depois oferecer os sacrifícios para expiar o pecado do povo. Mas Cristo, ele é completamente diferente, porque ele é santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, conforme relata o escritor aos Hebreus no capítulo 7, no versículo 26 ao 27. Bem, agora que você conhece a importância então do sumo sacerdote,
podemos entender melhor o porquê o pecado desse homem era tão pesado diante de Deus. Devido à sua alta posição religiosa, à sua grande influência social e política e o profundo conhecimento que ele tinha das leis de Deus, de todos os mandamentos do Senhor, o sumo sacerdote ele deveria oferecer um novilho da melhor qualidade, que era um animal de grande porte e pesava no bolso do ofertante. A ideia aqui, irmãos, era que todas as vezes que esse líder ungido ele oferecesse um animal tão nobre, tão caro, o sumo sacerdote ele deveria refrescar a sua memória e ter a consciência de que o seu pecado poderia provocar danos infinitamente maiores ali no meio da congregação, se comparado ao pecado, por exemplo, de um hebreu comum, um israelita comum ali entre o povo. Ou seja, por menor que fosse o seu pecado, já seria o suficiente para causar um grande estrago na obra de Deus. Irmãos, isso serve de alerta para a igreja nos dias atuais. Quanto maior o nível eclesiástico do crente na obra de Deus, maior será a sua responsabilidade. No Novo Testamento, esse princípio ele é ratificado por Jesus em Lucas capítulo 12, versículo 48, quando ele diz assim: aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Ou seja, é um privilégio assumir cargos de liderança, subir degraus no ministério e exercer influência sobre a congregação. No entanto, não podemos esquecer que maior será a cobrança, a vigilância e o bom testemunho que temos que ter diante das pessoas. Pois o pecado de um obreiro, de um líder ou de um pastor, por exemplo, ele traz um prejuízo muito maior na obra de Deus, se for comparado, por exemplo, ao pecado de um crente mais discreto na obra. Por essa razão, o nosso irmão Tiago, ele nos alerta que o julgamento de Deus será com base no degrau de conhecimento de cada um. Lá na carta de Tiago, capítulo 3, versículo 1, diz assim: meus irmãos, não sejais muito de vós mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo. Ou seja, quem ensina, irmãos, a palavra de Deus, mas não pratica, no dia do juízo receberá um castigo ainda mais duro, ainda mais severo. Tendo então esse princípio em mente, vamos prosseguir o nosso estudo falando agora sobre os demais representantes, as demais figuras aqui que oferecem a sua oferta pelo pecado. Agora nós vamos falar então sobre o pecado da congregação, a oferta pelo pecado da congregação. Diz ali em Levítico, ainda no capítulo 4, os versículos 13 ao 15. Mas se toda a congregação de Israel pecar por ignorância e o erro for oculto aos olhos do povo, e se fizerem contra alguns dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer e forem culpados, e quando o pecado que cometerem for conhecido, então a congregação oferecerá um novilho por expiação do pecado e o trará diante da tenda da congregação, e os anciões da congregação porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor e degolar-se-á o novilho perante o Senhor. No dia da expiação, o sumo sacerdote ele representava a congregação diante de Deus em um único dia no ano. Nos demais dias, os representantes do povo eram os anciãos. Segundo alguns eruditos, havia um número de até 12 anciãos representando ali as 12 tribos de Israel. O termo hebraico para ancião é zaquém, que significa barba, ou seja, era alguém que já havia se distanciado da juventude e, portanto, possuíam ali as suas cãs brancas. Geralmente os anciãos eram as cabeças das famílias, selecionados ali com base na sua idade, sabedoria, habilidade, respeito e valentia. Eles eram, por natureza, uma espécie de líderes da comunidade. Em Levítico capítulo 19, versículo 32, Deus ordenou que o povo honrasse os anciãos. Por isso, eles exerciam muita influência sobre o povo e também sobre os reis. Foram os anciões, por exemplo, que deram bons conselhos para Roboão para que o reino não fosse dividido. Infelizmente, ele não ouviu os mais jovens, né? Foram os anciões também os primeiros a desistirem de apedrejar uma mulher pega em flagrante adultério e levada até Jesus, conforme o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 9.
Na igreja primitiva, o corpo eclesiástico era formado na maioria também pelos anciãos. No livro de Apocalipse, os salvos do Novo e Velho Testamento são representados ali por 24 anciãos. Em Daniel capítulo 7, versículo 10, Deus se revela ali ao profeta na imagem de um ancião de dias. Por essas e outras razões, os anciãos eram os representantes legais da congregação de Israel para oferecerem um novilho como oferta pelo pecado coletivo. Ou seja, a sua influência era muito importante tanto para o bem quanto para o mal. Por isso, eles também eram muito exigidos a sua posição, a sua influência diante de Deus. Agora vamos falar sobre os príncipes. Diz ali o texto sagrado, nos versículos 22 e 23 aqui do capítulo 4. Quando um príncipe pecar e por ignorância proceder contra algum dos mandamentos do Senhor, o seu Deus, naquilo que não se deve fazer, e assim for culpado, ou se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará pela sua oferta um bode sem defeito. Amados, o vocábulo príncipe vem do termo hebraico nazir, que, dentre outros significados, indica a alta posição de uma pessoa dentro da comunidade israelita. Ou seja, ele poderia ser um chefe, um capitão, um juiz, um líder ou o governante ali de uma tribo. O príncipe não era uma autoridade religiosa, mas uma autoridade política. Por essa razão, o sangue do seu sacrifício ofertado a Deus não era levado lá para dentro do santuário, como nas ofertas do sacerdote ungido e da congregação, mas era aspergido ali na ponta do altar e o restante do sangue era derramado ali próximo ao altar que ficava ali no pátio. O fato do príncipe ter uma oferta diferenciada dos demais mostra que, aos olhos de Deus, o Senhor observava atentamente a sua conduta como governante. As suas atitudes deveriam ser corretas e o seu julgamento justo, pois assim como ele ousasse a julgar o povo de maneira correta ou com injustiça, ele receberia igualmente o juízo de Deus. Esse princípio ele também é aplicado no Novo Testamento por Jesus de uma maneira ainda mais ampla, quando ele disse assim: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis também julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2. O certo é que os príncipes também terão um julgamento maior, caso não cumpram com a responsabilidade, mediante o cargo privilegiado de governar o povo. No reino milenar de Cristo, os cristãos governarão com o Messias, sendo uma espécie de príncipes auxiliando o Rei Eterno, conforme nos diz em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 12, e Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Por fim, Deus determinou ao cidadão comum o privilégio de ofertar. Diz ali o texto sagrado em Levítico capítulo 4, versículo 27 e 28. E se qualquer pessoa do povo, da terra, pecar por ignorância, fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, e assim for culpado, e se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará pela sua oferta uma cabra sem defeito pelo seu pecado que cometeu. Aí no versículo 32 diz assim: mas se pela sua oferta trouxer uma cordeira para a oferta pelo pecado, sem defeito trará. Aqui estão as pessoas, irmãos, que formam ali a base da pirâmide social. Aqui estavam incluídos todos os hebreus que não faziam parte da classe política e religiosa. Eles vinham individualmente e ofereciam uma cabra ou uma cordeira sem defeito diante do Senhor. No caso de pessoas mais pobres, sem condições de trazer uma cabra ou uma cordeira, eles poderiam trazer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, conforme Levítico capítulo 5, versículos 6 ao 7. No caso dos paupérrimos, que não podiam nem mesmo trazer essas 2 aves, a lei permitia que a oferta fosse ainda de flor de farinha, conforme Levítico capítulo 5, versículo 11. Até porque a situação de extrema pobreza, ela não isenta o indivíduo da culpa dos seus pecados. Por essa razão, o Senhor Deus disse ali em Êxodo capítulo 23, versículo 15, parte B: ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Nesse contexto, podemos observar que tanto os animais
quanto a farinha, todos eles representam ali uma figura tipológica de Cristo. Da mesma maneira como os hebreus não poderiam ser purificados diante de Deus sem a oferta exigida na lei, nós também, nos dias de hoje, não podemos ser purificados dos nossos pecados e nos apresentar diante de Deus, a não ser por meio de Cristo, a nossa oferta pelo pecado, conforme predisse o profeta Isaías no capítulo 53, versículo 10 e 11. Que maravilha, irmãos, podemos ver Jesus sendo representado aqui nas figuras dos sacrifícios do livro de Levítico. Mas o melhor ainda está por vir. Não perca o próximo áudio aqui de Levítico capítulo 4, onde encerraremos esse capítulo com chave de ouro. Desde já, eu agradeço a sua audiência nesse estudo. Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor.